assim como também uma subida muito significativa no valor de imóveis mediados de cerca de 40%. Olá a todos, cá estamos mais uma vez para responder àquela pergunta tão típica de como está o mercado imobiliário na cidade do Porto. E os números da compra e de venda de imóveis na cidade, quer de janeiro de 2021, comparando com há um ano atrás, quando se iniciava a pandemia e fomos todos surpreendidos com o confinamento e que tanto modificou esta atividade, assim como os números do primeiro trimestre de 2021, comparando com o primeiro trimestre de 2020. E o mercado está claramente mais relaxado do que estava há um ano atrás e com indicadores bastante mais positivos do que tínhamos há um ano atrás. O cenário que hoje escolhemos é um bocadinho esse enquadramento. Apesar de estarmos no meio da cidade, temos aqui um lago enquadrado numa urbanização de referência dos anos 90, aqui na zona do Pinheiro Manso, e que constituiu este edifício que foi designado depois como o edifício do lago. A qualidade era muito boa, com muita solidez, e o mercado neste momento, quase todos os indicadores são bastante positivos e bastante sólidos de uma perspectiva favorável a longo prazo. Portanto, vamos depois continuar a acompanhar seguramente esses indicadores. Quer o número de vendas, quer o valor de negócios mediados subiu significativamente comparando com aquilo que se registava há um ano atrás, quer os principais indicadores económicos também já estão melhores do que estavam há um ano atrás, com exceção de dois, a cotação do ouro que tem vindo a fazer uma trajetória descendente, mas que ainda está ligeiramente mais alto do que há um ano atrás, e a Euribor a 12 meses, essa sim, com uma taxa muito mais agressiva do que aquilo que tínhamos há um ano atrás, e portanto vamos continuar a acompanhar. Vou-vos mostrar agora os números mais em pormenor de toda esta atividade económica aqui na cidade. E em relação aos números, e também para maior facilidade, preparamos aqui uma imagem mais gráfica para percebermos aqui a alteração entre o mês de março de 2021 com o mês de março de 2020, em que verificamos claramente uma subida muito significativa no número de transações, de cerca de 25%, assim como também uma subida muito significativa no valor de imóveis mediados de cerca de 40%, o que é um pouco surpreendente, apesar de há um ano atrás estarmos a começar a confinar e estarmos muito pouco preparados para tudo aquilo que se veio a acontecer seguramente e bastante inseguros também. Comparando do ponto de vista trimestral, comparando o primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado, e ano passado os dois primeiros meses, 2 meses e meio, não havia ainda qualquer tipo de confinamento, poderia haver essa preocupação, mas não havia ainda restrições à atividade económica, e este ano as restrições durante estes 3 meses foram muito grandes e, portanto, os números são também, diria eu, bastante surpreendentes, e comparando graficamente o número de transações, conseguimos perceber que janeiro foi um mês menos positivo este ano do que ano passado, mas quer fevereiro, quer março foram claramente positivos e, portanto, o fecho final do trimestre em termos de transações teve um crescimento de cerca de 10%, quase a chegar aos 10%, entre os 8% e os 9%, e o volume total de negócios mediados também cresceu significativamente, cerca de 25%, o que são números muito expressivos numa altura em que estaríamos confinados e com grandes restrições de circulação, até de visita de imóveis, coisas tão simples quanto essas. Comparando em termos de desconto, o desconto que é oferecido neste momento, ou que foi oferecido ao longo deste trimestre, o desconto médio foi de cerca de 10%, e aqui também há um desconto maior do que aquele que era registado há um ano atrás, assim como o prazo médio para a venda de um imóvel, neste momento situa-se quase, ou neste trimestre situa-se quase em 8 meses, e há um ano atrás este período era claramente inferior, de cerca de 6 meses, e portanto aqui há um agravamento muito grande no tempo médio de comercialização do imóvel, passou mais de cerca de 35%, se não me falha aqui a matemática. Em relação à tipologia mais transacionada,
neste primeiro trimestre houve uma procura praticamente idêntica, de cerca de 25% das transações se fizeram ou em T1, ou em T2, ou em T3. Aqui houve um peso muito semelhante e, em termos de zonas, há claramente uma prevalência pelas transações no centro da cidade, apesar de, do ponto de vista de investimento, o mercado estar muito menos acelerado, se me permitem a expressão, do que estava há um ano atrás, mas efetivamente, apesar de fazermos muito mais transações para habitação própria e permanente, o centro da cidade tem sido, o conjunto das freguesias do centro da cidade, tem sido aquele que tem tido maior procura. E transmitindo então agora os principais indicadores económicos que vamos seguindo regularmente nesta rúbrica, aquilo que podemos partilhar convosco é o valor histórico da taxa anualizada, da taxa média anualizada de concessão de novos créditos à habitação, que registou o valor de 0,76% e é um valor 30 pontos base abaixo daquele que se registava há um ano e, portanto, transmite, no fundo, a melhoria das condições de financiamento ao mercado pelos bancos. Por um outro lado, também, as obrigações a tesouro a 10 anos foram colocadas também num valor muito mais interessante do que aquele que se registava há um ano atrás, portanto desceu 68 pontos base e foram colocadas agora a 0,205%, o que é um valor muito mais seguro e que revela muito mais confiança a longo prazo no mercado. O valor do ouro, que costuma ser um valor de refúgio dos investidores nas alturas mais turbulentas do mercado, e esse valor ainda está um bocadinho acima do que estava há um ano atrás, 5% acima. Portanto, o valor a que é transacionado neste momento o ouro é $1.727 por onça. E se conseguirmos recordar-nos daquilo que se passou durante este último ano, o ouro chegou a atingir os $2.000 por onça, o que significa que tem vindo a ter uma trajetória claramente descendente e que está praticamente ao mesmo valor de há um ano atrás. O barril de petróleo, que é um indicador da atividade económica a nível mundial, também já retomou claramente a sua trajetória ascendente e cifra-se neste momento em $63,54 por barril de petróleo, o que é um valor 86% acima daquele que se registava há um ano atrás. E por último, o indicador que é ainda menos interessante do ponto de vista macroeconómico, a Euribor a 12 meses, é uma taxa que desceu 32 pontos base em relação ao valor de há um ano atrás, mas como há um ano atrás já era um valor negativo, neste momento está um valor muito baixo, de menos 0,488%, e recordemos que este valor é o valor que os grandes investidores, é o valor, no fundo, o juro que é oferecido, um juro negativo, portanto que os grandes investidores preferem pagar neste momento para que o seu dinheiro esteja tranquilo e seguro junto dos principais bancos, e em vez de o investirem diretamente na economia, e, portanto, por esse motivo não é um valor tão interessante quanto isso de registar. O ideal seria que claramente a Euribor estivesse em valores positivos. Espero que estas informações vos sejam úteis. Se ainda não subscreveram o nosso canal, aproveitem e subscrevam agora. Se acharem também que esta informação é útil para algum familiar ou algum amigo, algum investidor ou algum profissional deste setor, partilhem, seguramente que essa pessoa vos vai agradecer. O meu nome é Luís Baldac, da Invest Team, e espero ver-vos bem na próxima vez.